E se for para semear a esperança no jardim, e se for para desculpar uma criança, eu digo sim. E se for para perdoar, não tenho escolha. Também sou pecador, também preciso de perdão. Não sou santo e não sou anjo e nem demônio, eu sou só eu. Imperfeito, insatisfeito, mas feliz, assim sou eu. Eu sou contradição, eu sou imperfeição. Só Deus é coerente. Já sorri, já fiz feliz, já promovi, já elevei. Já chorei, já fiz chorar, já me excedi, já magoei. Eu tenho coração, mas sou contradição. Só Deus acerta sempre. Por isso eu canto essa canção, canção de amor arrependido. Ao Deus que é Pai, ao Deus que é paz, ao Deus que é luz, ao Deus que é vida. E quando a gente cai, Deus age como Pai. Perdoa, perdoa, e torna a perdoar, e ensina como amar. Eu sou contradição, mas Deus, Ele é perdão. Bom dia para você que está conectado conosco no Facebook da Comunidade Católica Dom de Deus, no Instagram do Centro Clínico São Miguel Arcanjo, a você que está se achegando aí para o nosso encontro terapêutico. Que bom estarmos juntos nessa manhã frienta, nessa manhã nublada. Bom dia, doutora Carla. Agora sim, já pode pegar. Bom dia, Isaac, bom dia a todos que nos assistem. Essa manhãzinha, né, gelada não, mas melancólica. Melancólica? Né? Melancólica. Até o girassol tá mais para baixo hoje, né? Você já disse Não. Daqui a pouquinho ele vai Daqui a dizer pouquinho. o significado. Não, do significado Bom não. dia para você que está em Do casa. significado microfone com Cíntia é um perigo. Bom dia, Cíntia, seja bem-vinda. É isso aí, Cíntia. Muito bem. Você sabe que estavam comentando comigo que o trio tá ótimo. É? É. Gostaram do trio Parada Dura? O trio Parada Dura. E aí, Cíntia, concorda com essa ideia? O trio Parada Dura. Como se dará isso? Se você ver a gente correndo é porque vai chover. Mas tudo bem. Se você vê, de repente, tudo girando, tudo rodando aí, é porque a gente está rodando aqui por conta da chuva. Mas a vida gira. Gira, o tempo passa. E o girassol gira. passa. O girassol tem esse simbolismo também do girar. Ele gira conforme a luz do sol. Ele busca a luz do sol. E talvez seja nessa perspectiva de que a vida gira, de que mudanças acontecem, O tempo passa, de que fases acontecem, é que nós vamos hoje eu estava lembrando refletir um pouco. que eu gosto sempre de citar, né? A questão de Parmênides e Heráclito. Sempre eu gosto de falar quando a gente está falando nessa questão do tempo, né? Sim. Eu estava dando uma olhada, né? Que eu não me lembrava se era Heráclito ou era Parmênides que falava, porque um contradiz o outro. Sim. Mas é Heráclito, né? Um filósofo que fala, né? Sobre as águas do rio. Você não toma banho nas águas do rio, nas mesmas águas. Sim. Várias são as perspectivas. A água não é mais a mesma. Você, ao entrar, o tempo não é mais o mesmo. Ao sair, você já não é mais a mesma pessoa que entrou. Sim. Tanta coisa já passou em fração de segundos. Sim. Né? Então, a gente já começa aqui pensando sobre justamente essa questão do tempo, né? Porque vamos falar de perdas, né? E é necessário se perder
para ganhar algo que está ali na frente. A senhora falando isso me faz lembrar um slogan da Band FM. Inclusive, quero mandar um bom dia a todos os radialistas. Ontem foi dia do radialista. Ontem, dia do radialista. E o slogan da Band diz assim: em 20 minutos, tudo pode mudar. Essa Eu não questão, digo nem 20 né, minutos. tem esse slogan aí que nos faz refletir também sobre essa realidade. Nem 20 minutos. Questão de minutos, né? Questão de Segundos. Sem Cíntia, fazer apologias, né, Isaac? Eu creio que você Você citou está fazendo esse exemplo. propaganda? Sem Cíntia, fazer propaganda. faça a sua oração, Cíntia. Sem fazer propaganda. Faça a sua oração, Mas a frase Cíntia. é positiva. a frase é Em 20 positiva. minutos, tudo pode mudar. Não, é que eu fiz um Que link. não mude É que eu fiz um link à questão da mudança e também ontem o dia do radialista. Bom dia. Verdade. Bom dia para você que está em casa. Então vamos iniciar com uma oração. Na verdade, eu acho que um poema do padre Fábio de Mello, né? Que nos leva a refletir um pouquinho nesta manhã sobre o tema que a gente vai falar, né? Sim. Sobre o vazio existencial e perdas. Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, Tu que conheces todas as coisas, conhece o nosso coração e tudo que trazemos dentro de nós. Recebe, Senhor, nossos sentimentos, nossos pensamentos, tudo aquilo, Senhor, que colocamos hoje diante da Tua presença. E que toda esta reflexão seja para que o nosso coração possa aprender a pensar. Mas como assim o coração pensar? Que o nosso ser, né, que a nossa consciência, ela possa aprender a pensar e a saber lidar com os sentimentos e com a vida. Porque, como diz Santa Teresa, tudo na vida passa. Santo Agostinho também já falava, né? Tenho medo da graça que passa sem que eu perceba. Então, Senhor, que neste dia não deixemos a graça passar. E na certeza de Teresa que tudo passa, o nosso coração possa refletir sobre este tema. Diz assim este poema, perdas necessárias. E aí a gente já começa a pensar, né? Como assim? Se a gente pudesse, a gente não perderia nada nem ninguém que a gente ama, né? Deixa partir o que não te pertence mais. Deixa seguir o que não poderá voltar. Deixa morrer o que a vida já despediu. Abra a porta do quarto e a janela, que o possível da vida te espera. Vem depressa que a vida precisa continuar. O que já foi não serve, é passado. E o futuro ainda está do outro lado. E o presente é o presente que o tempo quer te entregar. Fala para mim, se achares que posso ouvir. Chora ao teu Deus, se não podes compreender. Rasga este véu do Calvário que te envolveu. Tão sublime segredo se esconde nesta dor que escurece o horizonte, que por ora impedem os teus olhos de contemplarem o eterno presente do tempo, o ausente, o presente em segredo, na sagrada saudade que deixa continuar. Deixa morrer o que a morte já sepultou, deixa viver o que ela ressuscitou. Não queiras ter o que ainda não pode ser. É possível crescer nesta hora, mesmo quando o que amamos foi embora. A saudade eterniza a presença de quem se foi. Com o tempo esta dor se aquieta, se transforma em silêncio que espera, pelos braços da vida um dia reencontrar. Padre Fábio de Mello, né? Nós achamos interessante, também não ficamos aqui promovendo, né, o trabalho do Padre Fábio de Mello, mas ele tem umas coisas interessantes porque ele é um grande pensador, né? Eu digo mais do que um filósofo, ele é um grande pensador da vida, né? Então achamos muito interessante aqui este poema, né? Este escrito dele. Que vem retratar, né? Que vem retratar muitas coisas e que Deus possa iniciar aí este nosso dia e que a gente possa saber ouvir e lidar na presença de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Miguel Amém. Arcanjo, Defendei-nos no combate. Amém. Você que está se achegando no Instagram do Centro Clínico São Miguel Arcanjo, no Facebook da Comunidade Católica Dom de Deus
Estamos no nosso encontro terapêutico que acontece toda terça e toda quinta, às 9h15 da manhã, aqui no Centro Clínico São Miguel Arcanjo, alguns outros momentos também no Casa Irmã Dulce, e começamos muito bem, refletindo aí esse poema belíssimo do Padre Fábio de Mello, acerca do tempo e das perdas necessárias, né, doutora Carla? Fala um pouco pra gente dessas perdas necessárias. Perdas necessárias. Depois de ouvir isso daí, né? Falar Sim. Poderia começar pelo Falar o- processo do bebê, do Fala. feto, né? eu Eu acho que eu- seria interessante. Sim. Eu, como é que se dá? Eu tentei achar um texto que existe, né? Que eu me identifico muito, que eu gosto muito de trabalhar sobre essa questão das perdas, da morte, né? Eu vou resumir, né, aquilo que o texto fala, né? Porque desde quando nascemos, né? Nascemos e ao começarmos a nos desenvolver, precisamos ir paulatinamente morrendo para alguma coisa, perdendo alguma coisa. O recém-nascido, para se tornar uma criança, né, vamos colocar assim, uma criança, ela precisa perder o seio da mãe, né, o colo da mãe, na perspectiva de que está sempre, né, no colo para ser amamentada, aquilo tudo. A criança, né, para se tornar um adolescente, Sim. ela precisa perder tantas coisas, a inocência, né? Ela precisa perder a falta de responsabilidade em tantas situações, né, que a criança não tem. O adolescente, ele, para entrar na adolescência, ele ganha tantas coisas, mas para sair da adolescência e para ser um jovem, né, ele também precisa perder algumas das regalias que ele tem, algumas das responsabilidades que ainda não lhe cabem, né? Porque ele fica até meio melancólico, né, doutora? porque ele ele- fica mais para dentro. A primeira assim, coisa né? que o adolescente Dá uma vai sensação de perder, angústia, às ele- vezes, ele- eu lembro. ele deixou de ser criança, mas ainda não é adulto. Então ele está nessa fase de transição. E todas essas fases que nós estamos falando são transições, mudanças, perdas que precisamos sofrer para conseguirmos entrar em outras fases. Então podemos dizer que toda transição necessariamente exige uma perda, Sim, né? sim, Isso dá motivo para uma Sim. grande terapia, viu? Né? Qual horário que a senhora tem disponível hoje? sim. Porque olha só... Eu até coloquei aqui, doutora Carla. Olha só, aí vamos do adolescente, né? Sim. O adolescente, ele vai perder uma série de coisas para entrar na vida adulta, Sim. né? Para entrar na vida adulta. O adulto, ele também perde muita coisa. Ele perde, para ser um adulto maduro, né? Ele começa a ter as responsabilidades, ele ganha tantas coisas e deixa para trás tantas outras. Nessas transições pode entrar a crise também? Mas só vem em crise. Crises, Sim. conflitos. Veja né? só. Você vê a mãe, Explica. né? Todas Sim. elas terminam vindo pautadas em crises. Por quê? Ninguém gosta de deixar aquilo que é confortável. A situação que é confortável. A mãe e o pai que sempre se prepararam, né, doutora? Ou às vezes não se prepararam para ser pais para e ser mães. pai. Sim. Quando eles veem uma criança nos seus braços, eles começam a perceber que o tempo agora não é só deles. Não é só dele. Né, que as vontades Houve ali de também uma agora perda, né? Não é só deles. Uma Tem perda de muitas. algo para ganhar algo, para se Quantas dedicar, depressões pós-partos devido a vêm essa não por saber lidar consequência com do as não perdas. saber lidar com essas perdas, de olhar para a vida, olhar para aquela criança e perceber que a vida não é mais a mesma e nunca mais será. E nunca mais Porque tem será. até aquela imagem, né, do olhar um para o outro, né? E quando chega um terceiro, é preciso abrir esse olhar, né? Abrir esse expandir. horizonte, né? Dessa... Tanto para o pai quanto para a mãe. E aí a gente continua, né? Do adulto, né? Que começa a entrar, né? Justamente na questão familiar, depois do idoso, depois no ancião, né? E tudo vai gerando
quando falam, né, a crise dos 30, a crise dos 40. Fala dos 30, não, pelo amor de Deus. Ué. Ô, A crise- Jesus, me A crise segura. da adolescência. Sim. E na verdade, até A quando a crise senhora dos falava 30. do ancião, o ancião ele precisa morrer para alcançar a vida A eterna. vida é eterna. Sim. Né? Então, passar por todo esse processo de morte, e é difícil, porque por isso é tão difícil quando você vê a morte de uma criança, de um jovem, né? De um adolescente, de um jovem, de um adulto ainda meia-idade. Por quê? Você fala assim, nossa, tinha tanta coisa para viver ainda. É. Né? Eu lembro que quando a Maria, quando a dona Fátima, que no centro clínico, né, vieram a falecer, Maria tinha 56 anos, Minha dona idade. Fátima, Verdade. né, menos de 65. Então você para olhar e fala assim, nossa, estava entrando ainda dentro de uma outra fase da vida que ainda poderia viver muito. Muita Deslumbrar coisa. tantas outras realidades, né? Você vai percebendo isso. Então, lidar com essas perdas não só de morte, mas lidar das perdas também que a vida vai nos apresentando, a perda de um trabalho, Mas Né? por que nós começamos primeiro com essas perdas das fases das da vida. fases? Perdas naturais. Perdas Digamos naturais. que são perdas naturais que Porque todo ser você- humano passa por essas A perda perdas. do primeiro dentinho, É isso aí. né? Para que possa vir o dente permanente. É verdade. Isso aí termina sendo algo natural. Só que a gente não sabe lidar com o natural. Posso citar um exemplo só abrindo meus Pode. parênteses? Olha o parênteses. Meu sobrinho, com 4 anos, né? Agora ele fez 5, mas com 4 anos, minha irmã ali no ápice da gestação, já quase para ganhar, né? O Gabriel. O Lucas, ele levou um tombo e quebrou o dente da frente, que ele Sim. tinha com 4 aninhos, que era para ter quebrado aos 6 aninhos, né? Quebrado não, Tem. pra ter Quebrado não, Ô, Caído. caído. Pra Cíntia, ter entrando no caído. seu parênteses, eu lembrei daquele ritual que tinha do jogar o dente no Mas até telhado. hoje ainda tem. Você lembra como é que falava? Morão, Morão. leva esse dente. E me dá um dentição. É isso aí, E aí, o que Morão. aconteceu? O dentinho dele Verdade. quebrou Obrigado, aos doutora, 4 lembrei. anos. Sim. Né? Não caiu como seria o natural, aquela O expectativa, natural. né? O dente começa a ficar mole. É verdade. Aí você começa a preparar a criança. Mas por que ele começa a ficar mole? Uhum. Porque o outro já vem rompendo. Exatamente. Então, vem pressionando. É a transição. E aí, o Sim, que esse acontece? romper, né? É o romper. Exatamente. O que aconteceu O fator do com tudo rompimento, isso? guarda isso Só aí. para poder perceber o que as perdas podem provocar. Sim. Isso aconteceu 15 dias antes. As perdas prematuras. Prematuras. As perdas prematuras. Ou perdas acidentais. Acidentais. As Né? duas coisas aconteceram ali Né? num fato simples, graças Que a existem Deus. fatores externos que Exatamente. provocam a perda. Né? E ali, quando o Lucas caiu, que quebrou o dente, né? Que foi aquela coisa, minha irmã sempre preocupada, tadinha. Desde os primeiros dentinhos já escovava o dente da criança ali, de manhã, de tarde, de noite. O Lucas veio a perder o dente com 4 anos. Sim. Né, nesse tombo. Minha irmã, no ápice da gestação, de 34 para 35 semanas, o que aconteceu? Depois desse susto, ele levou um outro tombo também, graças a Deus não quebrou o outro dente, Sim. mas poderia ter quebrado. Logo em seguida, além de todas as preocupações desse tempo que a gente está vivendo, de pandemia, do vírus, o bebê nasceu com 36 semanas. Porque foram tantos sustos e ela mesma, minha irmã mesma falou, foram tantos sustos que de repente ele quis vir antes da hora, Isso. né? Para poder salvar, tipo assim, para poder se Pegando, salvar. pegando Se salvar, esse exemplo da exatamente. Cíntia, doutora Carla, tem a questão Só também fechando meu parênteses, é isso. da perda dos espaços, né? Por exemplo, quando o irmão é filho único e chega um outro, né? hiperpeal. Isaac, quando Esse a tema é gente- muito vasto, né? Ele Muito. ficou que era o certeza. super-herói, começou a pular do sofá Não, da e do rei, janela. né? Tem a imagem do rei também, né? Sim, Aquela figura do rei. tem. Você veja só, quando a gente comenta e faz, né? Eu sempre falo que aqui a gente termina fazendo um bate-papo para fazer uma reflexão Exatamente. acerca do tema. Porque o tema é sempre aberto. As ilustrações. Exatamente. Os temas né? são bem abertos Quando a e gente gera pensa- outras demandas. Quando né? a gente pensou vazio existencial e perdas, né? Nós podemos ilustrar aqui e pontuar algumas. Sim. Pontuamos primeiro as perdas naturais Das fases da das vida. fases da vida. Mas você pode perder um emprego. Que esse emprego poderia ser o seu sustento, mas você poderia estar insatisfeito. Então é perda ou é ganho?
Exatamente. Ou poderia ter sido o emprego dos sonhos, mas que se quebrou a expectativa à medida em que você começou a trabalhar na área e você falou assim, não é isso. Entraria também a perda da oportunidade. Pô, eu perdi aquela oportunidade, mas será que aquela oportunidade iria te fazer bem? Era oportuna? Né? São fatores que precisamos refletir nesse aspecto também. Né? Não, quando você começa a pensar, né, perdas, né, você vai... Perdas e ganhos, não tem como. Sim. Né? Porque para toda perda vai existir um ganho. E para todo ganho vai existir uma perda. Mas será que existe aceitação? Aí, parece lógico. Quando a gente passa pela contraditório. perda... A música fala, eu sou contradição. Eu sou contradição. Vamos fechar aqui rapidinho sobre a contradição. Mandar um bom dia especial para esse pessoal bonito que tá chegando aí. Renata Mujo, Maria Ângela, Ceinha Correia, Márcia Amorim, Michele Rodrigues, a Maria da Conceição Alvim, a Roseli da Dom de Deus, o Renan Helder, lá em Mato Grosso, né? A Janaína Carla, a Roberta Quintes, Tatiana Melo, o Rogério Carvalho, Angélica Barros, Maria da Conceição, Renata de Paula, Dilmeia Rocha, também o Leandro Bastos, Angélica, Ana Paula Ferreira, Fabíola Soares, Audiceia, Maria Lúcia Leal, Léo Ferreira, Nininha Cabeleireira, muita gente bonita, hein? Roseane Nunes, Ronald Quintanilha, Angélica Barroso, Ana Lúcia Alves, Márcia, Elane Sarmento, a Rosângela Clemente, Vera Lúcia, Rosana, Euciele, Cida da Dom de Deus, Luciene Freitas e o Carlos Alberto. Bom dia para você que está com a gente no nosso encontro terapêutico. É verdade. Aqui o meu abraço forte, né, para o Renan Helder e também para a Mônica, Marta aqui, né, que hoje sofreram uma perda familiar. Nosso forte abraço para a Edith, né, que ficou viúva hoje, irmã da Mônica Marta, né, passou por uma perda, né, já de 3 dias sucessivos, aí lutando pela vida, né, vieram a perder um ente da família, né, que Deus possa consolar seus corações. A gente sabe que esse processo de transição e de perda e de luto também não é fácil. Mas vamos olhar pela perspectiva positiva. Ganharam um intercessor. Ganharam um intercessor. Então, cremos verdadeiramente que essa alma Deus alcançou ali, né, pelo perdão, pela experiência do perdão que fizeram ontem, né, a família ontem se reconciliou e ele pôde partir em paz. Olha que bonito, né? Isso. Para quem sofre, a gente não percebe assim. Nós paramos no fator contradição e temos como pano de fundo, não o nosso painel, né? Porque o painel é lindo, mas a realidade da nossa série do vazio existencial. Sim. Teve uma outra pessoa que participou daquele diálogo, lembra? Que eu fiz pelo WhatsApp, a pessoa mandou a resposta aqui agora e talvez possa nos ajudar. Ou nos comprometer. A pessoa coloca assim, quanto ao vazio existencial, eu vejo que está presente na vida de todo ser humano, em maior ou menor grau. É sentido e vivenciado em inúmeras circunstâncias da existência humana. O sentimento de vazio é pensar que a nossa existência não tem fundamento, mesmo que a vida esteja boa e não haja motivos para este vazio. É um vazio de Deus, que é o amor. É este amor que vai nos preencher. Mas as pessoas são livres para as suas escolhas. Sim, perfeito. Né? Perfeita resposta. Essa conhece ou buscou conhecer. Veja só, sobre o vazio. quanto tempo ela teve? Existencial. Foram praticamente 15 dias, né? Olha, mais de 15 então dias. Estudou bastante, ouviu os nossos encontros. Eu colocaria assim, esse vazio aí seria esse sentimento de falta, né? De ausência de Deus, mas que só Ele pode preencher. Né? Foi o que ele colocou, é este amor que vai nos preencher. Então, voltando ao nosso bate-papo, paramos no fator contradições. Toda perda tem um ganho e todo ganho tem uma perda. Requer uma perda. Sim. Né? Nós estávamos falando sobre a questão do emprego, né? Mas quantas coisas muitas vezes na vida perdemos, né? Perdemos pessoas, perdemos amigos, né? E aí a gente começa a questionar verdadeiros amigos, falsos amigos, ilusões de amizade, né? Porque muitas vezes nós temos a ilusão de que temos amigos, a ilusão de que temos pessoas que gostam da gente, que se preocupam com a gente,
Muitas vezes isso é uma ilusão, né? A ilusão de termos bens, quando na realidade sabemos que tudo é passageiro. Existe essa ilusão, né? A ilusão de sermos pessoas boas. A ilusão de ser justo, né? A ilusão de Tem até ser aquele justo. texto. Sim. Né? Isso temos a ilusão de que nós somos detentores de uma verdade, quando na realidade não somos. Sim. Né? Nós temos muitas vezes, e aí vem a perda, né? Quando você perde a razão em um diálogo, entra a questão da ilusão de ser justo. Poxa vida, mas eu... Né? Entra essa dimensão dessa ilusão. Então, muitas vezes... Fala muito sobre isso é o Amadeu Tintini, né? Tanto é que esse texto é dele, né? A ilusão de ser justo. Porque muitas vezes não acreditamos, né? Não acreditamos que podemos ser pessoas que podem melhorar, né? A gente acha que nós estamos dentro da nossa verdade, estamos dentro da nossa certeza. Ou quando muitas vezes temos essa ilusão. As seguranças. Ou muitas vezes temos essa ilusão de que alcançamos o patamar. Mas que patamar, né? Até que ponto esse patamar que eu criei como um parâmetro, como base, como meta, é o suficiente para dizer que sou justo, né? Ou que tenho as coisas. Né? Alcancei. Me lembra sempre a passagem daquele fazendeiro, né? Dos celeiros, né? Que alcança, tem a colheita muito boa e etc. E fala que agora não vai precisar mais trabalhar, que agora ele vai aproveitar a vida e etc. E aí diz a palavra, né? Tolo, hoje mesmo lhe será ceifada a vida. Então, qual a perspectiva desse ter, né? Para perder? O que é que temos realmente para perder? O ser humano ele nunca quer perder. Ou né? será que nós já... tudo que temos já é perda? O próprio Evangelho, ou Carla... que temos, na realidade, são perdas. Sim. A gente é que tenta inverter a situação. Sim. O próprio Evangelho ele é contraditório, ele apresenta, né, uma suposta contradição, ele não é contraditório, né? Mas ele apresenta a lógica que racionalmente pareceria ser, né, ilógico quando Jesus vai falando, né, aquele que quer ganhar a sua vida, tem que né, perdê-la. Vai precisar perdê-la. E quem quer perder a sua vida por amor a mim vai ganhá-la. Então isso parece ser uma contradição do Evangelho, parece ser um ato contraditório de Jesus, mas quando na verdade não é. Sim. Né? Antes que você me fizesse essa pergunta, já antecipei a resposta. Mas nesse contexto de hoje, seguir a Cristo é contraditório. Com certeza, muito. Sim. Entendeu? E essa é a pergunta que eu queria fazer para você. Tá aqui, ó. Tá aqui, Cíntia. No segmento a Cristo, o perder é ganhar e o ganhar é perder. É isso mesmo? Naquela perspectiva que você trouxe, esse evangelho, né, você coloca que o evangelho não é contraditório, mas no contexto que vivemos, é uma contradição. É uma contradição seguir o evangelho, seguir a Cristo. Todo cristão se torna essa contradição. Nesse contexto. Todo cristão se torna provocativo, né, em todos os sentidos da palavra. Desde o início também, né? Desde os primeiros cristãos foram contradição naqueles contextos. A própria vida de Cristo já foi uma contradição. Né? A vinda do Messias, que era esperado, revolucionário, um Deus político, entre tantas outras realidades, ele já se tornou ali contradição, né? Ele nasceu numa manjedoura, um rei, né? Ele nasceu pobre, né? Ele se tornou um com, né, os outros, tanto que o Evangelho semana passada mesmo falava, né? João Batista não comia, não bebia, não fazia nada do que eu faço. Eu sou próximo, estou aqui como bebo, me chamo de comilão. Exatamente. Me chama de comilão. Os pecadores, estou entre os fariseus, os pobres, os ricos, e aí vocês me chamam de comilão, de beberrão, entre tantas outras coisas, né? Então, quer dizer, o próprio Jesus já foi essa contradição, né, diante do ser humano. O que é ganho e o que é perda. É um bom tema depois para a gente trabalhar também. Né? Não, mas nós já estamos trabalhando, né, dentro de algumas perspectivas. Né, pequenas, mas estamos, né? Até mesmo porque se a gente começar a adentrar
sempre em todos os temas que a gente tem E a gente não colocado. sai Sempre daqui vai hoje. ficar. Dá um livro, cada um deles é um livro. bate-papo para poder ficar. E por isso que é importante também a participação da pessoa. Você que está aí no Instagram, no Facebook, também coloque o seu posicionamento. É importante que você se posicione. O que você acha sobre a realidade da perda? Sobre a realidade do vazio existencial? Perder é ganhar? Ganhar é perder? Que atitude você teria frente a uma perda? Né? O que você tem perdido? Né? A partir daquela perspectiva que a senhora trouxe, né, de que muitas vezes temos aquilo como ganho, aquilo que muitas vezes a gente foi adquirindo durante a vida, foi construindo, mas será que é ganho, literalmente? Você quer... Quantas pessoas, né, acabam hoje, estamos ainda dentro do mês do Setembro Amarelo, né? E quantas pessoas, quando se vêm perdendo outras pessoas, ou quando vêm perdendo seu emprego, seus sonhos, sua posição financeira, né, a sua posição social, O status, né? o seu status, vão tirando a própria vida. Sim. Conhecemos pessoas assim, né? Mas por quê? Começa a vir a sensação de fracasso, Mas né? por Começa a quê? vir. Responda quê? aí, por Mas- favor, mas- doutora. não. Mas por quê? Fez a pergunta do porquê, agora responde o Mas porquê. por quê? Porque terminam colocando em outras realidades o sentido da vida. O Coloca sentido. no ter o sentido da vida. Ou e em não pessoas. no ser. Ou em pessoas. Ou em E aí a pessoas. gente pode colocar aqui perdas de pessoas vão existir? Sim. Perda de amores vão existir? Sim. Mas até que ponto esses amores não eram simplesmente dependências, não eram codependências? Relações de uso. Relações de Exatamente. uso. Ou será que nessas Não. relações, sejam com pessoas, sejam com empregos, nós não colocamos expectativas, perspectivas, esperanças, além do que aquela realidade poderia E corresponder? muitas vezes que não são nem nossas. Não. São de pais, É isso. são de maridos ou esposas. Amigos, Amigos, familiares. familiares. Nessa realidade que vocês estão Perspectiva do estão sucesso. colocando, né? Coloquei aqui, né? Há perdas que podemos recuperar, se valer a pena. Sim, se né? perdeu, vai encontrar. Mas há outras que é preciso deixar ir. Né? É preciso deixar ir, como a água do rio, como a senhora trouxe aquela imagem do rio, né? Sim. Deixar o rio levar e vida que segue. Porque, na realidade, o tempo ele não para. Sim. Não. Né? O tempo ele não para. Ele vai continuar. Nós, de quando começamos aqui a nossa live, ao terminarmos, nós todos já mudamos. Sim. Com todas as nossas reflexões ou não... tempo é dinâmico, né? O tempo ele é dinâmico. Dinâmico, isso Já aí. passou. Né? As pessoas que estão nos assistindo, cada um vai ter uma ótica diferente de cada coisa que falamos. Sim. Entende? Alguns vão pegar muito mais pela questão religiosa, outros mais pela questão do ter. Ou afetiva. Né? Ou do afetivo. E aí eu né? digo, doutora Isaac, que chorar a perda é necessário. Eu lembrava de aí até um breve testemunho, né? Eu lembrava de E uma aí depois eu vou sessão... fazer só uma colocação. Certo. Eu lembro de uma sessão que eu tive com uma tal de doutora Carla, né? E foi num momento de muita perda, de sentimento de perda para mim. Não só de uma pessoa, mas de sonhos, projetos, expectativas. Né? Eu comecei a entrar num processo depressivo ali. Na verdade, eu estava no ápice da minha depressão. E num determinado momento eu precisei trabalhar essa perda, né? Como essa perda do deixar ir, Sim. ou essa perda que eu poderia vir a encontrar ali na frente. Você não sabe quando você perde algo ou alguém ou alguma realidade que para você é importante, o que você está, se aquilo que você perdeu, você vai encontrar de novo. De né? uma outra forma. Exatamente. Mas pode encontrar. Você pode encontrar. mas Você vai po- estar de outra maneira. Exatamente, mas você pode não estar. Quem está passando pela perda não pensa assim. Né? E, ao mesmo tempo, a perda se eu não sei se eu vou poder encontrar novamente, então eu preciso deixar ir. Mesmo que lá na frente eu venha encontrar novamente. Parece ser uma contradição. E eu lembro que quando eu me deparei com isso, eu entrei num choro tão compulsivo, não sei se a senhora lembra, Eu não doutora. lembro, não conheço essa pessoa. Era a doutora Carla, né? Era a doutora Carla Patrícia Paz Cordeiro. Muito boa psicóloga, por sinal. E ali, dentro daquele momento, eu lembro que ela saiu por um instante da sala, devia estar atrás da porta, não sei, porque eu chorava compulsivamente, mas era eu que precisava, né?
Ela precisou ir ao banheiro, né? Era eu que precisava. E eu chorei ali a minha perda e o ter que deixar ir. Naquele momento, eu tive, por um momento, a visualização, uma imagem de um mar aberto e de um horizonte, né? E logo depois o meu choro foi cessando. Foi ficando a dor, a angústia da perda, o vazio, porque você dá espaço, né? Aquilo que estava preenchendo aquele lugar, dá lugar ao vazio. Sim. Né? Dá espaço ao vazio. Se é que Estamos se falando pode do dizer vazio assim. essencial, isso aí. Exatamente. Se é que se pode dizer assim. Você tirou algo, você deixou ir. Né? E Como naquele toda momento. perda deixa um espaço, né? Exatamente. Sim. E quando ela voltou, eu falei assim, doutora, ao mesmo tempo que me vinha esse choro tão compulsivo, eu via um mar, um horizonte de um mar, onde o céu e o mar se encontravam. E, ao mesmo tempo, águas se encontravam. Era a água do rio e a água do mar que se encontrava. E ela falou assim, eu conheço esse lugar. Aí ela... Eu vou te levar nesse lugar. Eu vou te levar nesse lugar. Foi a doutora Carla que me falou. Como é que você sabe dessa história aí? Não que você já contou. Ah, tá. Né, eu vou te levar nesse lugar. E quando ela me levou nesse lugar, né, se chama Farol de São Tomé. Farol de São Tomé. Era no dia de São Tomé, dia 3 de julho, dia de São Tomé, então é inesquecível. Só que nós passamos 10 vezes pelo farol e não vimos o farol. Sim. Né? Mas encontramos uma estrada destruída. Uma estrada destruída pelo mar e o lugar onde se encontra o rio e o mar. E aquela imagem que você teve, E aquela imagem do horizonte e o sol se pondo. Né? Se escureceu tudo diante dos meus olhos. Eu só tive 30 minutinhos entre o pôr do sol, aquela visão do céu, do mar se encontrando. Da estrada quebrada. Da estrada quebrada, do encontro do rio com o mar e o sol se pondo. Naquela hora ali, eu entrei na minha noite escura como nunca. Como nunca. Mas eu aprendi uma coisa. Depois de toda noite, vem um novo dia. Sempre. Sempre. Porque o tempo, né, a noite e o dia e o tempo pertencem a Deus. Tanto quanto a minha vida também. Naquele dia eu não vi o farol. Uma outra vez eu pedi, me leva lá novamente. Mas espera aí, nós saímos por um outro lugar, por uma outra estrada. Por uma outra estrada, verdade. Que nós não voltamos pela mesma estrada. Sim. Porque eu não vi a saída naquela outra estrada. Então, né? Então veja só, dentro do processo, né, dessa pessoa, né, já estava se vislumbrando algo novo. Saiu por outra estrada. Eu falei assim, mas esse caminho aqui não é o mesmo caminho. Sim. Mas ali eu comecei a me dar conta de que não era o mesmo caminho. A água do rio, lembra? Sim. Lembra a água do rio? Não é a Sim. mesma. A pessoa não é a mesma. Não é a mesma. E as né, estradas a água. eram escuríssimas, né? Se é que eu posso usar esse termo, né? Eram super escuras. Cida, você que é professora aí, escuríssimo faz parte, né? Eram caminhos muito escuros. E aí o que acontece? Eu fui aprendendo que depois de toda essa escuridão, né? Depois daquela noite de choro, vinha um novo dia. Né? E aquele lugar de perda se tornava um grande vazio que eu precisava preencher. Né? E que só Deus poderia preencher aquele vazio. Então foi algo bem interessante assim, dessa experiência de perda, porque era uma dor, eu sempre falava, né, com a doutora Carla, é uma dor de morte, é uma dor que parece que amputou uma parte de mim. Essa é a dor da perda, quando você perde algo que você ama, alguém, um sonho, uma expectativa de vida, uma perspectiva de vida. É uma dor que parece que você amputou um membro. Né? E para completar logo depois, o meu fisioterapeuta, na época, calhou da doutora Carla estar nesse dia no estúdio lá, e ele soltar uma palavra. Né? Cíntia, eu vou te citar, por exemplo, um exemplo. A pessoa, quando ela perde um membro, que ela é amputada, ela continua na mente dela ainda sentindo aquele membro. E eu me deparei com o meu sentimento e, ao mesmo tempo,
a sensação que eu tinha era de amputamento. Mas sentindo, Mas sentindo como se estivesse ali. como se estivesse ali. Eu caí compulsivamente novamente num choro no meio do estúdio, tadinho. Ele não sabia Não, nem no que ele tinha não entendia mexido. nada, né? Ele não entendia nada. Mas o Léo, ele foi assim, muito positivo comigo. Ele me deixou Né? assertivo. Ele me deixou chorar tudo que eu precisava chorar. E ele falava, né? Existem outras formas. Você não vai mais recuperar esse membro. Mas existem outras formas de você lidar com essa perda de um membro. A vida não acabou. Existe uma qualidade de vida que você precisa reencontrar. Depois, a única palavra, ele falou, eu não tenho o que te dizer frente ao seu choro. Né? Mas... Foi instrumento de Deus, né? Instrumento de Deus. Palavra de ciência existe uma ali. questão Deus, que o vale a Léo. pena a Sim. gente... E a Carla, né, a doutora Carla, estava Existe lá uma coisa que a gente na hora. precisa deixar aqui sinalizado, né? Quando a gente fala da perda, da morte, a morte você não vai ver mais. Né? E, Só no céu. Transformado. você não vai ver mais aqui, né? Quando falamos de perda, né, é uma forma mais fácil de você falar daquilo que você não encontra. Mas você perde um óculos, você perde um objeto, Sim. né? Você perde um tablet, mas você perde uma chave, mas você pode encontrar, né? Quando falamos da morte, sabemos que só vamos encontrar em Deus, certo? Só para ficar claro, Sim. quando a gente fala dessas duas palavrinhas, né? Da perda e da morte. Perdemos um ente querido. Esse ente querido morreu definitivamente. Está ali. Vamos encontrar no céu, certo? O sentir é fundamental, né, É. doutora? Até porque você não perde um objeto, você perde uma pessoa, né? Que para você é importante. No caso da morte, né? Agora, nas perdas, né? E aí vamos colocar 2 objetos, né? Existe uma diferença, Sim. né? Muitas pessoas têm o sentimento de perda daquilo que é do objeto. Não sei se me fiz entender a diferença. Sim. Existe um sentimento na morte, né? E existe um sentimento na perda, né? Na perda dos objetos, na perda de situações, na perda de relacionamentos, na perda de pensamento. Separações, Separações. gente. Separações dos pais. Lá na frente, um outro determinado tipo de perda que você venha a sofrer, aquele sentimento pode se potencializar e muito. Aí geram dependências, né, doutora? Você precisa Apegos. estar sempre atento àquilo que você pode perder. Porque você pode perder tudo. Porque você não tem nada. Temos aqui a participação da Marcinha Rosana. Como perdemos, dói, mas Deus nos dá a força para que não ocorra o vazio. Reconheço que sou fraca em minha humanidade e que não sou justa, mas procuro ter o meu olhar direto a Deus. Deus no centro para florescer em santidade. O nosso bem, o plano da salvação é maior que o nosso querer. Temos aqui também uma outra participação, deixa eu dar uma olhadinha. Renata Mujo. Acredito que toda perda é para o nosso aprendizado, crescimento e fortalecimento. Deus quer sempre o nosso bem e ver tudo lá na frente. A sua vontade, por mais que não entendamos, é para o nosso bem. Sim, e com o tempo, né, a gente vai percebendo que nesta vontade existia um propósito e um sentido, né? Porque senão a gente corre o risco, quando a gente está nesses momentos, né, de falar que Deus é injusto, que Deus é um Deus tirano, que Deus me quer somente para me usar, ele faz como ele quer, como ele acha, mas ele não pensa nos meus sentimentos. No momento de revolta, gente, que todos nós passamos, né, que eu também já passei, era assim que eu fui lidando com Deus, né? E depois eu fui entendendo que Deus, ele tinha um sentido muito maior, né, e que tinha me livrado de muitas coisas que eu não tinha nem noção do que ele poderia ter me livrado. No momento da perda, a gente não vê aquela perda como um livramento de Deus, como uma proteção de Deus,
com um propósito, um sentido muito maior ali na Pelo frente. contrário, você né? muitas vezes pode até adoecer. Sim. Eu me lembro quando eu adoece. perdi meu consultório, eu desenvolvi uma crise de ansiedade e uma hipertensão. Aham. Sim, Por verdade. não saber lidar com aquilo ali. É a perda das seguranças. Lá era a minha segurança. Colocar a minha segurança em Deus era para mim um ganho. A zona de conforto, mas, né? Essa perda da Você zona de pode desenvolver conforto. uma fibromialgia, um né? problema, um travamento na coluna. Travamento na coluna, Né? Então você ter problemas no fígado, no intestino, no pâncreas, né? No Você- estômago, No esôfago. né? No esôfago, você termina no coração. tendo que aprender a saber lidar com essas perdas. É. Porque geralmente toda perda que você tem é para um bem maior. Até Dona Juntas dá também, mas o chá de capim santo resolve, mas tudo bem. Não, gente, olha, não Ó, vai nessa Carlos receita aqui do Alberto, Isaac, Luciane não vai. Freitas, Fernanda Lacerda, Marcinha Rosana, Ana Cláudia de Almeida, Viana Frazão, seu Pedro, bom dia. Bom dia, seu Pedro. É isso aí. Quantas vezes, Isaac, Já estamos chegando a ao final. pessoa- Sim, a continua. pessoa perde, né, seja um emprego, um relacionamento, né, um filho, né, e essa perda, ela termina sendo algo tão insuportável para ela que aí ela se perde dela mesma. Ela perde o sentido da vida dela porque ela não conseguiu ver o sentido que Deus tinha para Mas aquela existe situação. exemplo de pessoas que conseguem transformar aquela perda, aquela dor Aí- Dentro do em, próprio né? centro clínico e do Casa, a gente vê pessoas que não souberam lidar com perdas de maridos, né, casamentos de filhos e tudo mais, a síndrome ali do ninho vazio, né, e ao mesmo tempo a separação, e pessoas que aprendem a se superar dentro disso. Você E quer outras ver? pessoas que acabaram me morrendo me Sim. fez por lembrar, não saber lidar. me né? fez lembrar o testemunho que a dona Glorinha veio aqui Isso. Dona Glorinha e nos Fernanda, deu. Verdade. Grande Entendeu? testemunho Doutora e exemplo para Carla, nós. Cíntia, temos aqui, já estamos quase chegando ao final, mas a Fabíola Soares colocou assim: na minha opinião, a perda deve ser trabalhada desde criança. Quando você diz sim a tudo, permite qualquer coisa, você não deixa de trabalhar as questões de perda, não ter. Precisamos aprender e viver o sim e não em nossa vida para entender bem essas perdas. Sim, isso aí é questão do limite que a criança precisa. Isso. Desde lá dos 3 aos 5 anos de idade, ela precisa aprender a ter limites. Isso, até coloquei outro fator aqui, mas não vem, Perdas e não, ganhos, nesse não caso vem da o criança, caso, né? Isso. O Isaac. Isso. Mas existem outros Ela colocou tipos de o perda trabalhar, que a gente não tem domínio. Trabalhar o sim e o não. Sim. Dessa questão da perda que não tem o domínio, vem aquela realidade que nós já até conversamos, né? Sim. Aquela tradicional conhecida a perda da infância, a infância perdida, a infância roubada e tantos outros fatores que pode desencadear ali na frente, né? Tantas situações. A questão do abuso, trabalho infantil, pobreza e tantas outras realidades que pode roubar a infância de tantas crianças. Bom dia especial para Aninha Caires, Marilúcia Siqueira. É Aninha lá em Brumado? Bom dia, Aninha. Gratidão pela sua Bom presença. dia, Brumado. Forte abraço nosso. A gente em breve, próximo ano, tá chegando por aí. Não vou dizer data, não. Cíntia, doutora Carla, estamos estourando o tempo, mas está muito bom isso aqui, hein? A gente tem que. Cíntia tem que começar a A profetizar de cumprir a novo. profecia. Tem- Olha, tem um fato histórico que eu não posso deixar de lembrar aqui hoje, né? tem que ver. Dia 22 de setembro de 1988 foi aprovada a nossa Constituição Brasileira. Opa! Hoje é um Hoje- dia histórico. Foi aprovada nesse dia 22 de setembro, lá em 88, a nossa Constituição, a nossa Ai, Carta tão bom Magna. Seria Gente. tão bom se ela fosse levada a sério. Ah, Deixa eu mas falar é um da minha processo. terra A natal. nossa democracia é jovem ainda, Deixa eu vai falar da crescer minha terra muito. natal. Alô, São Gonçalo! Ê! Solte o som do Salgueiro, Hoje é da dia de São Mangueira, Gonçalo, solte o som, vamos minha sambar, cidade vamos natal, sambar. Minha cidade Alô, querida. São Gonçalenses! Essa não soube enfrentar. Veja só, ela não soube enfrentar a perda de local. Sou
de Ela Itaboraí. é São Gonçalo cidadã para Itaboraí. itaboriense, Há morada 15 do anos. Solense, morada do Há Solense. 15 anos eu sou. Como é que se fala quando você adquire o direito de cidadão daquele lugar? É isso, aí recebeu o Né? direito. Faço parte já há 15 De anos Itaboraí. de Itaboraí, mas sou gonçalense de raiz. Hoje é o início da primavera! Ê! Ê! E Isso dia de seu Pepe. Hoje é dia do contador. Olha, É. não lembra. Seu Pepe, querido. Não lembro, Feliz dia do mas Senhor. veja só, Sim. você estava falando da primavera, né? Sim. Que também é um período de transição, né? Boa. Sim. Né? Vamos finalizar, vamos fechar com essa realidade É, da a- transição das fases do tempo, né? Como falamos, Sim. né, logo no início dessa transição, né? É necessário, e toda transição requer perdas. Toda. Sim. Sim. Toda transição requer perdas. Por quê? Veja só, até aquele estudante que está na universidade, ele vai deixar de ser estudante para ser um profissional. Sim. Então tira o rótulo de estudante E começa a assumir aquilo que é e próprio começa a assumir aquilo que é próprio. de um profissional. A As responsabilidades. responsabilidade. É isso. Eu me lembro que quando eu estava terminando a faculdade, um professor falou assim, né, para aqueles que iam começar a clínica: se vocês não tiverem a responsabilidade de abrir a porta do seu consultório, não o abra. Não abra. E a senhora falando isso, me veio, Não me abra. veio aqui agora que existe perdas que é por nossa irresponsabilidade. Com certeza. Né? Cíntia, reza, para a gente finalizar. Não é reza. A oração. Eles têm mania de falar, Cíntia, e a reza? Né? Fala assim, Reza "Ô, forte." Jesus. Mas são Cri, cri, cri. Eles têm mania de falar assim, Cíntia, e a reza? Cadê a reza? Isso é coisa de baiano, gente. Isso é coisa de baiano. Isaac, você pode ajudar aqui? Que eu acho que é problema de BIOS. Só uma reza brava para resolver isso aqui. Peraí. Bom, na quinta-feira nós vamos continuar com este tema, só que nós vamos falar sobre perdas e ganhos, né? Então, E aí eu posso entrar com um ganho secundário também, né? exatamente. É. Você pegou a charada da doutora. Vocês veem com Hoje. perdas e Não ganhos. era para ter falado antes, Eu vejo mas tá logo com bom. os ganhos secundários. Exatamente, É. perdas e ganhos, né? E a gente pode abrir um parêntesezinho em realidades secundárias, né? Em ganhos secundários. Bom, que Deus, neste início de primavera, né, possa nos dar a graça de viver um tempo novo, uma estação nova, frente a tudo aquilo que nós estamos vivendo com relação à nossa realidade climática, né, de criação, de mundo, que o Papa, né, Francisco tem nos pedido para poder rezar até o dia 4, né, queimadas em tantos lugares, no nosso Brasil, mas em outros países também, fazendo um arraso, né, que Deus possa nos livrar de tantas outras realidades de estação que outros lugares do mundo estão vivendo, né, mas que Deus possa nos ajudar também a saber lidar com as devastações dentro da gente, né, porque as perdas, muitas vezes, elas vêm como que devastando muito do que existe de bom dentro de nós, né, só que este bom que existe dentro de nós, só Deus pode nos levar a reencontrar, né, a recuperar. Vou ler aqui, né, um outro poema que vai falando aqui. Deus costuma usar a solidão para nos ensinar sobre a convivência. Às vezes, usa a raiva para que possamos compreender o infinito valor da paz. Outras vezes, usa o tédio quando quer nos mostrar a importância da aventura e do abandono. Deus costuma usar o silêncio para nos ensinar sobre a responsabilidade do que dizemos. Às vezes, usa o cansaço
para que possamos compreender o valor do despertar. Outras vezes usa a doença quando quer nos mostrar a importância da saúde. Às vezes usa a terra para que possamos compreender o valor do ar. Outras vezes usa a morte quando quer nos mostrar a importância da vida. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Fica com Deus. Estivemos neste encontro terapêutico em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta quinta-feira, 9h15 da manhã, estaremos aqui dando continuidade a este tema, vazio existencial e as perdas, acrescentando os ganhos também com essas perdas. Um forte abraço para vocês, um ótimo dia. Se puder, compartilha, curte, né? Não só nas redes sociais da comunidade Dom de Deus, no YouTube também do Centro Clínico. A gente agradece imensamente. E a Quaresma de São Miguel hoje, 20 horas. Fica com Deus e vamos ficar com essa belíssima canção. Canção dos Imperfeitos. Tchau. Beijo. Fiquem com Deus. Por isso eu canto essa canção, canção de amor arrependido. Ao Deus que é Pai, ao Deus que é paz, ao Deus que é luz, ao Deus que é vida. E quando a gente cai, Deus age como Pai, perdoa, perdoa, e torna a perdoar, e ensina como amar. Eu sou contradição, mas Deus, Ele é perdão.